Antes da segunda vinda de Cristo, estes 4 sinais ocorrerão. A Bíblia é um livro de história, diferente de qualquer outro livro de história, disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história que foi publicado descreve tamanha quantidade de eventos no planeta Terra. O Senhor não revelou o futuro a seus seguidores para satisfazer suas curiosidades, e sim para prepará-los para o futuro, para que não fossem surpreendidos quando chegasse e que não o interpretassem mal. Seja grato por Jesus Cristo ter sido tão franco em compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam se estamos no fim dos tempos. Toda geração cristã deve viver para estar pronta para o retorno do Senhor Jesus. A Bíblia é um livro cheio de previsões e suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Podem ser encontradas em 1/4 dos capítulos da Bíblia. Do começo ao fim, é basicamente um texto profético. Alguns livros se concentram mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões realmente ocorreram e literalmente se tornaram realidade de acordo com a previsão das Escrituras. Então, 81 de todas as profecias da Bíblia já se tornaram realidade, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do acontecimento. E não é preciso muita confiança para acreditar que os 19% restantes também acontecerão. A Bíblia provou ser 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Quantas dessas previsões ainda não se concretizaram antes da volta de Jesus? A resposta é cerca de 20. E com certeza isso acontecerá antes da volta do Senhor Jesus, que nos disse para vigiarmos e orarmos, permanecermos sempre atentos. Não podemos ficar parados olhando as nuvens para esperar que Jesus apareça. Não foi isso que ele quis dizer. Fique de olho no que está acontecendo no mundo e veja que sinais eu dei a vocês para ajudá-los a se prepararem para a minha volta. Podemos observar o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 36. Depois Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram a ele em particular e disseram: diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? Qual o sinal do seu retorno e do fim do mundo? Jesus disse a eles: não deixe que ninguém engane vocês, pois muitos virão em meu nome, alegando: eu sou o Messias. Eles enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entre em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não acontecerá imediatamente. Nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isso é apenas a primeira das dores de parto, e mais está por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo, porque vocês são meus seguidores, e muitos se afastarão de mim e me trairão e me odiarão. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitas pessoas. O pecado será desenfreado em todos os lugares e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. E então virá o fim. Está chegando o dia em que vocês verão o que o profeta Daniel falou sobre a abominação da desolação, que causa
profanação em pé no lugar sagrado. Prestem atenção. Os que estiverem na Judéia devem fugir para as colinas, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias. E ore para que a sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá maior angústia do que em qualquer outro momento, desde que o mundo começou, e nunca será tão grande novamente. De fato, a menos que o tempo de calamidade seja encurtado, nem uma única pessoa sobreviverá, mas será encurtado por causa dos escolhidos de Deus. Então, se alguém lhe disser: olha aqui, é o Messias, lá está ele, não acredite, pois falsos messias e falsos profetas se levantarão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes nos céus serão abalados. E, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está vindo aparecerá nos céus, e haverá um profundo luto entre todos os povos da terra, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará seus anjos com o poderoso toque de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todo o mundo, desde os confins da terra e do céu. Agora aprenda uma lição com a figueira. Quando seu ramo brotar e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Eu digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras nunca vão desaparecer. Porém, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas vão acontecer, nem mesmo os anjos no céu ou o próprio Filho, só o Pai sabe. Nessa passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? Primeiro sinal. O primeiro sinal é claramente os desastres no mundo de grandes dimensões, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Estes certamente estão acontecendo, mas eles estão acontecendo há mais de 2000 anos. Eles estão ficando mais intensos. Então, certamente estamos neste primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus disse: não se engane. Ele disse isto de novo, enquanto nos aproximamos do fim. O perigo é o engano, tanto dentro quanto fora da igreja. Neste caso, Jesus fala sobre falsos cristos, falsos messias, pessoas que vão aproveitar a turbulência dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Há exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores para levarem as pessoas a locais desérticos, apenas para terminar em tragédia. No entanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores, que afirmam ser o libertador prometido de
todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores haverá. Mas como Jesus nos aconselha, não se assuste, não se preocupe quando você souber de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome estourando. Ele disse algo surpreendente: isso é doloroso, mas não são dores de morte, são dores de parto. Então, quando acontecerem tais desastres, essas são as dores que significam que algo novo está para nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos e, portanto, não estamos em pânico, desanimados e deprimidos por todos os problemas do mundo, mas podemos até nos alegrar e dizer: tudo isso são sinais de algo novo acontecendo. Segundo sinal. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. O segundo sinal são mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fome, ele divide o segundo sinal em 3 partes que ocorrem dentro da igreja. A primeira é a perseguição, pois seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará. Quando toda a igreja estiver sob pressão, muitos cristãos se afastarão da igreja, sob o fardo da perseguição universal. Seu amor esfriaria. E isso é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado em todas as nações. Os falsos profetas são uma fonte de engano. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam a paz. A mensagem deles é de conforto. Está tudo bem, não vai acontecer, eles dirão. O conselho de Jesus é continuar. Não ceda a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer e quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos, porque deveria ser esse o caso. A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto eles chegam da maturidade, mais tensão haverá entre eles. Então é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Haveria ódio. O mundo não nos pertence. Nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos e é por causa de nossa singularidade que o ódio surge. Desde que Jesus foi tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio contra si mesmo. Em João capítulo 15, versículo 19, Jesus disse: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Essa instrução de Jesus nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos. Terceiro sinal, a angústia de Jerusalém. Nesta passagem, Jesus cita as profecias de Daniel, Mateus capítulo 24, versículo 15. Há um personagem nas profecias de Daniel que é referido como a abominação da desolação. Daniel menciona 3 vezes o que tudo isso significa. Qual é o problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus. Chama a si mesmo de Deus.
e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua, um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que será centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. O quarto sinal de sua vida virá imediatamente depois disso, então será muito rápido. Quarto sinal: a luz natural será desligada, o sol escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões sobre isso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete, todas as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus serão enrolados como um pergaminho e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. Os cristãos vão exclamar: o sol, as estrelas e a lua param de brilhar. Logo antes isso acontece, Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o brilho da luz do raio que marcará o seu retorno. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nós o encontraremos. Não estaremos nos encontrando em um estádio terrestre, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nós o alcançaremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica quando você vê todas essas coisas? Você sabe, ele está nos portões, preste a atravessar. Ele diz, então Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se desviam. Ele diz, agora aprenda esta lição com a figueira. Assim que os galhos ficam tenros, as suas folhas saem, e você sabe que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você percebe que todos esses eventos acontecem, vocês sabem que Jesus está voltando, que Jesus está chegando. Agora, permaneça firme na presença de Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, confesse seus pecados agora. Arrepende-te e receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e seja muito feliz. Espero que essa mensagem tenha te ajudado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, desta forma você está ajudando a evangelizar. Inscreva-se no canal. Deus te abençoe.